Olá pessoal, me chamo Fabrício e gostaria de introduzir o tema que é Introdução à Literatura com uma citação de Monteiro Lobato, que diz o seguinte: quem mal lê, mal ouve, mal fala, mal vê. Partindo dessa verdade que Monteiro Lobato nos traz, a leitura ela é muito importante, porque se você é um bom leitor, consequentemente isso contribuirá para uma boa escrita, um bom vocabulário, aquisição de conhecimentos, enriquecimento cultural e entre outros fatores que agregam a, a essa verdade. Deste modo, a leitura ela deve ser estimulada e integrada ao cotidiano, né, dos estudantes, dos jovens e também dos adultos. Por outro lado, a leitura ela nunca deve ser usada de forma punitiva. Infelizmente, eu presenciei a leitura sendo usada por parte da direção de uma determinada escola para punir os alunos, aqueles que não demonstrassem um bom comportamento em sala de aula, iriam para a direção e lá iriam ler livros, né? É algo totalmente fora do normal, porque isso não é um estímulo, muito pelo contrário, né? O aluno ele vai ficar desestimulado ao hábito da leitura. No próximo slide, vamos na definição do que é literatura. Eu queria iniciar, primeiramente, pela definição etimológica da palavra, né? A palavra literatura ela vem do latim litera, que significa letra. Assim sendo, é uma das manifestações artísticas do ser humano, ao lado da música, dança, teatro, cultura, arquitetura, dentre outras. Ela representa comunicação, linguagem e criatividade, sendo considerada a arte das palavras. Agora vamos para a definição filosófica, que diz: é saber usar a língua artisticamente, deixando transparecer a beleza, a harmonia e o estilo próprio dentro de cada autor. O que não devemos esquecer e que vale a pena destacar é que não existe um único conceito que denomine o que é literatura, né? É bem amplo mesmo esse campo. Para mim, por exemplo, literatura é conhecimento. E conforme o filósofo Nietzsche, ele vai dizer que todo conhecimento é poder. Então, veja como é amplo a definição de literatura, né? E é muito individual, né? Quanto mais você estuda, mais você tem uma definição do que é literatura. E é desse modo que vai se aperfeiçoando o conhecimento. Quanto mais você conhece, mais você vai se introduzindo e se familiarizando com a literatura. Agora no terceiro slide, eu trouxe um gráfico que mostra a média de leitura anual de livros, né, por nacionalidade. Como podemos ver, o Brasil com um índice menor que os franceses e americanos. Assim, eu não pesquisei a fundo qual o método utilizado por cada país, mas vemos outra imagem, essa imagem ao lado, que mostra a insatisfação do aluno pelo fato de que o livro não tem desenhos, né? É algo que para ele é fora da sua realidade. Só letras, letras, letras e não tem uma contextualização. E sabemos que é muito importante introduzir a literatura em sala de aula e ao mesmo tempo o incentivo da leitura, trazer textos contextualizados e levar em consideração o conhecimento prévio do aluno, porque desse modo terá um resultado positivo e satisfatório e com certeza o aluno ele vai passar a gostar
da leitura. Passando agora para o quarto slide, a literatura ela vai refletir socialmente uma época. Sim, é bem verdade que através dos textos podemos viajar na leitura, né? E ver a face do artista, também o cenário ao qual produziu sua obra, ou seja, a sociedade em que viveu. Assim, a leitura ela abre esse campo maravilhoso a qual podemos introduzir e ver exatamente o momento, o contexto ao qual foi escrito, a cultura daquela época. Então, assim, a literatura ela é muito importante. Agora, no quinto slide, eu trago uma pergunta, né? Por que estudar literatura? Acredito que é uma resposta bem simples, porém eficiente. A literatura é a continuação da língua, é a língua aperfeiçoada. Agora vamos imaginar o que seria da história, do filme, da novela, do teatro, sem a literatura, né? Todos estes precisam primeiramente ser escritos e só depois transformado em outro tipo de arte, né? E também os costumes dos povos antigos. Como teria acesso, saber os usos, os costumes daquela época? Se não fosse também a literatura, né? A literatura nos dá esse privilégio. Agora no sexto e último slide desse primeiro momento, vamos falar sobre as funções da literatura. Por mais que a imagem do slide nos traga algumas definições e funções da literatura, não temos assim uma função absoluta e definitiva, né? Em cada leitor, a literatura relaciona de um jeito diferente. Para alguns, ler um poema pode ser uma maneira de entender os próprios sentimentos. Para outros, um romance pode funcionar como um modo de conhecer o mundo diferente do seu, e assim sucessivamente. Cada autor vai ter o seu contato com a literatura e assim vai ter sua definição. Também há aqueles que podem encontrar filosofia de vida em um texto literário. Outros ainda encontram uma forma profunda de pensar a sociedade, a política, lendo os livros. A literatura tem esse campo bem vasto mesmo. E assim, não tem como, portanto, dizer qual a função da literatura, mas é possível dizer que ela tem um papel fundamental na construção do homem enquanto sujeito cidadão. E isso sim podemos ter certeza e ver que a literatura tem esse papel fundamental. E foi isso. Falei um pouco sobre a introdução da literatura, né? Introduzimos a literatura em sala de aula. E nos próximos vídeos vamos explicar sobre as escolas literárias, né? Vamos trazer, introduzir as escolas literárias dentro da sala de aula. Porque muitos alunos às vezes não têm nenhum conhecimento de quais são essas escolas, e nos próximos vídeos vamos falar um pouco sobre isso.